capítulo 12, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pai celestial, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pelo teu consolo que tu tens tido para cada um de nós. Por isso, Pai Santo, Pai querido, tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nesta noite nós vamos tratar de um assunto muito importante até para o nosso entendimento, e que de uns tempos para cá foi se perdendo o real valor. Como os irmãos sabem, em todo lugar se comemora o dia da Páscoa, e queremos trazer para os irmãos aqui algumas coisas que não batem com a realidade bíblica, e algumas coisas que nós às vezes nos deixamos levar e que com certeza não agradam ao nosso Deus. Então todos sabemos que no Êxodo capítulo 3 que Deus chama Moisés para tirar o povo dele do Egito, e na vinda do povo do Egito, muita dificuldade. Então Deus, ele mostra para eles como deveriam, o que deveriam fazer. E a data, por incrível que pareça, que é comemorada, é mais ou menos nessa data mesmo, no mês dia 20, entre março e abril. Foi da saída do povo do Egito, do povo de Israel. E enquanto lá Moisés teve dificuldade, embora a dificuldade essa prevista por Deus, Deus já havia dito, para retirar o povo. Mas foram várias tentativas, muitas tentativas, até chegar à 10ª praga. E essa 10ª praga não teria como deixar de acontecer o livramento, a libertação. Então Deus, ele chega e diz como deveriam fazer, porque essa 10ª praga, o Senhor ia passar a meia-noite e ia ferir todos os primogênitos do Egito, das crianças até os animais. Mas existe uma coisa, ele tem uma determinação, o que deveria fazer. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ainda na leitura
um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na beira da porta, e em ambas as ombreiras o sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na beira da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, que livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel que fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Primeira coisa, o que é a real Páscoa? Aleluia. O que é para nós a real Páscoa? As pessoas, irmão, podem fazer o que quiserem. As pessoas são livres para fazer o que quiserem, para comprar ovo de Páscoa, para fazer lá a sua forma de entender de ser. E a questão aqui não é uma crítica a quem faz essas coisas, mas é trazer para nós qual é a verdadeira Páscoa do cristão. Qual é a verdadeira Páscoa da igreja? E como nós devemos nos comportar diante de uma data que não deixa de ser importante. E o mês, é verdade isso, porque a questão não é a comemoração, mas como se comemora uma data tão importante, em que muitos foram proibidos de entenderem que foi criado uma narrativa totalmente contrária a que Deus propusera para nós, como igreja do Senhor. E quando lemos aqui essa palavra de Deus, que é uma pergunta que a gente deve se fazer, ou seja, o que a Páscoa significa para a igreja hoje? O que a Páscoa significa para a igreja cristã? Primeira coisa que a gente aprende: não foi exatamente, especificamente o sangue ali. Não foi o sangue na beira da porta que salvou o povo de Deus. Foi a obediência ao que Ele mandou fazer. E às vezes a gente fica ouvindo muitas coisas
que pessoas pegam óleo de azeite, levam para casa, aí passa na porta, passa na janela, o devorador passou a não entrar. De nada vai adiantar isso se não for obediente. De nada vai adiantar se não obedecer a palavra de Deus. E aqui, segundo a Bíblia, Moisés ele chama todos os anciões e determina para eles o que deveriam fazer, como deveriam agir, porque foi uma determinação de Deus, não foi uma determinação de Moisés, não foi ele que criou isso, não foi ele que criou o sacrifício, não foi ele que inventou nada disso, pelo contrário, ele recebeu de Deus, então repassou para os anciões, e o povo, os anciões juntamente com o povo, ouviram isso, e a Bíblia diz no versículo 28, e foram os filhos de Israel, eles disseram isso, eles fizeram isso mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Não existe sacrifício que resolva os nossos problemas se não tiver obediência daquilo que Deus fala. Pode fazer o que for, porque a vitória ela começa pela obediência àquilo que Deus manda fazer. E infelizmente, queridos, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é obedecer o pastor, a esposa do pastor, é a ele. É a ele. Eu costumo dizer o seguinte: se eu obedecer a Deus, eu vou bem com todos os irmãos. Se eu obedecer a Ele, eu vou bem, eu me dou bem com todo mundo. Vou bem com todo mundo. Mas se eu não for obediente a Ele, aí eu vou mal com um, bem com o outro. Eu escolho pessoas para gostar. Eu escolho pessoas para conversar. Infelizmente, querido, infelizmente ele vive um momento difícil. E essa questão, por exemplo, que estamos vivendo aqui hoje, é bom entender e ter uma ideia do que é realmente viver segundo a palavra de Deus e também acerca, aleluia, do sacrifício da Páscoa, o que é a Páscoa para a igreja evangélica. Que é a Páscoa para nós? Outra coisa importante, é bom entender que o que aconteceu lá com a ordem de Deus, no sacrifício, era na verdade um prenúncio da morte sacrificial de Jesus Cristo.
5, versículo 7, em que ele fala da verdade, o que é realmente a minha e a tua, a Páscoa da igreja. Muita coisa que as pessoas não querem ouvir, preferem ser enganado, preferem ser iludido, mas a palavra de Deus, ela precisa ser vista como ela é, não como nós queremos. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, nos diz exatamente assim. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, aleluia, não é proibido, é até bom, para poder conferir. E que diz: purificai-vos, pois, no fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? Porque na escola isso é normal. As professoras, por não terem conhecimento, não terem entendimento, elas mandam bilhetinho para os pais, para que esses pais mandem bombom, mande ovo de Páscoa, que compre. E as crianças, elas vão crescendo com esse entendimento, que a Páscoa é ovo de chocolate. Vão crescendo assim, e é até difícil para uma criança de 2, 3, 4 até 5 anos ter esse entendimento. A gente precisa esperar que pegue mais um pouco de idade e sente com elas e começa a explicar e a ensinar e a orientar, na verdade. Não é brigar com elas, mas orientá-las, porque como cristãos que somos, nós entendemos, como está escrito, que eu acabei de ler agora, que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado, foi. E hoje a gente vê por aí, né, pessoas tentando imitar o sacrifício de Jesus. Queridos, ninguém consegue imitar o sacrifício de Jesus. Bom, outra coisa importante, eu queria ver se as pessoas que imitam dessa forma, se eles passariam na realidade o que Jesus Cristo passou. Se eles passariam ao vivo e a cores, se passariam o que Jesus passou. Eu gostaria de saber se deixariam a mão ser pregada na cruz, ser pregada mesmo, com cravo. Eu queria saber se deixariam. Eu gostaria de saber se permitiria que fosse colocado uma coroa de espinho. Eu gostaria de saber se deixaria que isso acontecesse na real. Tiago, com o sacrifício de Jesus,
existem, mas não é nunca a realidade vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante, o sacrifício foi feito por alguém que não tinha pecado, então ninguém pode imitar, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram, e se todos pecaram, como é que eu agora vou me apresentar um sacrifício como se fosse para mostrar o que Jesus passou? O que Jesus passou, a igreja conhece, entende, aceita pela fé, segundo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Essa que é a realidade, mas ninguém quer ouvir isso. Sabe por quê? Porque isso pega o ego. Ah, pastor, mas só um ouvido que tem, não está proibido não. Quem sou eu para proibir alguém para comprar ovo de chocolate? Quem sou eu? Cada um vai gastar o seu dinheiro, não é dinheiro meu, eu não estou ensinando isso, então pode fazer. Agora a verdade exatamente está na Bíblia. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra traz a realidade para nós, traz a realidade bíblica e traz o real sacrifício de Cristo que já ressuscitou. Já ressuscitou. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ele não está sendo sacrificado como alguém se apresenta hoje. Outra coisa, carta aos Hebreus 10:26. Se continuarmos a pecar, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quem tinha de vir e ser sacrificado já veio, já foi sacrificado, foi morto, ressuscitou o terceiro dia e está agora à direita do Pai, intercedendo pela igreja. É simples assim. Por isso, ainda segundo a Bíblia Sagrada, e outra coisa importante, né, que nós, ou seja, que o Senhor derramou o seu sangue para nos salvar. Derramou o seu sangue para nos salvar. Então não adianta alguém querer imitar. Romanos capítulo 5, versículo 9, que já foi feito isso. Estamos libertos para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Então ninguém tem o direito de fazer teatro, de mostrar uma cena bizarra que não tem nada a ver com a santidade de Cristo, não tem nada a ver, aleluia, com o sacrifício. Mas pastor, tem muito lugar que faz, pode fazer à vontade, ninguém está proibindo, mas não é a verdade. A verdade está aqui. Quando você olha para a palavra de Deus, você pensa antes de tomar qualquer atitude em relação a isso. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim a palavra de Deus: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura, ira futura. Salvo pelo seu sangue, porque foi derramado por nós na cruz do Calvário.
Evidentemente, irmão, como Jesus falou, que nem todos podem ouvir essa palavra, nem todos vão aceitar ouvir essa palavra, mas o compromisso da igreja de Deus é com a palavra de Deus. Eu querendo ou não, eu gostando ou não, mas eu tenho que me curvar a palavra, a vontade de Deus, e não a minha vontade. Não, eu tenho que me curvar à vontade de Deus. A gente, segundo a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19, 20, diz que nós fomos comprados. E se nós fomos comprados, nós não somos donos de nós. Nosso dono é o Senhor. Mas não foi comprado com dinheiro, não foi comprado com real, dólar, euro, libra esterlino, rubro, iene. Não foi comprado com dinheiro, não. Foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado pelo Calvário. Foi assim que aconteceu. Por isso, eu devo comemorar a Páscoa? Devo, mas de forma consciente. Não alguém dizendo o que eu devo fazer ou comer, mas de forma consciente. Essa forma consciente não é uma consciência minha pessoal, ou quem quer que seja, mas pela consciência bíblica, porque para isso ela foi deixada para poder nos guiar. Foi deixada para isso. A palavra de Deus foi deixada para isso. Por isso, meus irmãos, quem quiser fazer, faça. Comemore com bacalhau, com canjica. Come carne não, não é pecado comer carne, come peixe, se você puder. Come isso. Aí aproveita como sobremesa, como um ovinho de Páscoa, um ovinho de coelho. Aproveita e come como sobremesa. Mas, pastor, nós estamos acostumados com isso. Toda a igreja faz isso. Toda a igreja não. A igreja de Jesus não faz isso, não. Toda a igreja não. A igreja do Senhor Jesus não faz isso. Não faz isso. Eu sou a favor do que a Bíblia diz. Eu sou contra do que a Bíblia não diz. Tudo que a Bíblia não diz, eu sou contra. E tudo que a Bíblia diz, eu sou a favor. Ainda eu tenho que morrer. Eu sou a favor do que está na palavra. Nós fomos chamados para isso, igreja. Nós fomos chamados para isso. Nós levantemos a nossa cabeça, deixemos que o Espírito Santo nos guie, nos leve. Eu estava pensando, meu Deus do céu, nem falo nada, nem olho muito, mas as pessoas se empurrando para poder comprar, escolhendo cada. Eu não sei se o coelho bota algo desse tamanho. Não, eu não sei. Que coelho nem ovo bota. Coelho nem ovo bota. Nossa separada tem um desse tamanho. Que coelho é esse? Que além de eu botar ovo, botar desse tamanho. Hein? Mas o povo acredita. E muitos cristãos acreditam nisso. E quando chega nessa data,
Isso é para confrontar o sacrifício de Jesus. É para desmerecer o sacrifício de Jesus. Por isso que é só essa data. Acabou a data, pode procurar, você não vai te chamar. Você não vai achar, porque é só nessa data, exatamente por causa da data que se comemora a Páscoa do Senhor. Aí por isso que é só nessa data. Entendeu, meus irmãos? Que a gente possa entender, crescer na graça e no conhecimento. Fica triste não. Agora já comigo, fica triste não, não vai dar dor de barriga, não, fica tranquilo. Isso é só um aviso. Isso é só uma orientação. É só um conselho. É só um conselho. Porque um dia eu tenho certeza que Deus não vai me cobrar. Deus não vai me cobrar. Deus não vai me chamar de covarde. Porque se eu permitir, se eu não falar isso, Deus vai cobrar de mim. Pode cobrar por outras coisas, mas não pela verdade dele. Fiquemos de pé em nome